Oi galera, tudo bem? Eu sou o Mati Freire e hoje a gente vai falar sobre humor, voltar a falar sobre humor, dessa vez sobre os limites do humor. Começar essa discussão, né? Trazer um pouco uma coisa diferente. E é o seguinte, essa pergunta é muito chata, né? Os humoristas detestam responder essa pergunta, os comediantes têm uma certa raiva de quem faz, e é muito comum, aparece muito nas entrevistas. Será que eles têm motivo para ter raiva dessa pergunta? Sim, eles têm. Porque é uma pergunta inconveniente, de verdade. É uma pergunta que impõe limites no trabalho criativo deles. Então, eles são artistas, né? Todo humorista, todo comediante é artista. E quando você coloca uma série de limites, começa a dizer para esse artista o que ele pode e o que ele não pode fazer, ele tem sim motivos para ficar bem chateado com você. Todo artista precisa poder criar como ele quer criar. Esse é uma das necessidades, uma das coisas mais importantes na arte. A liberdade de expressão. Mas, calma lá, vamos por partes. A gente tem que entender uma coisa muito importante. Da mesma forma que o humor pode ser uma arma contra o autoritarismo, o humor também pode ser uma arma contra direitos sociais mais básicos, os direitos humanos, uma série de conquistas sociais que a gente conseguiu ter ao longo dos anos, que a gente levou anos, séculos para conseguir ter essa conquista social. O humor pode ser uma arma que destrói isso, que minimiza isso. E isso é muito perigoso. A gente tem que entender que o humor pode ser uma arma usada nos dois lados dessa batalha. E é por isso que o humor exige muita responsabilidade. Você precisa conhecer a sua piada, você precisa saber o que você está fazendo. Senão, não adianta. Então, quais são os limites do humor? Quem é que vai decidir quais são esses limites? Sou eu? É você? É o presidente? A gente vai judicializar? Como é que vai ser isso? Vai ter temas que a gente não pode abordar? Algumas coisas a gente pode falar, outras não? Como é que vai ser isso? Não! Na verdade, não existe limite para o humor. Assim como não existe limite para a arte. Então, você pode fazer o que você quer fazer, mas você precisa entender uma coisa. Você vai ser responsabilizado por aquilo que você faz, por aquilo que você diz. Porque você, como artista, tem que entender que não está acima de ninguém. E qualquer pessoa no mundo que diz coisas absurdas vai sofrer consequências. Você precisa entender o seu papel enquanto artista, enquanto comediante. Precisa conhecer o papel da sua piada. Precisa saber o que impacto ela vai ter. Porque não adianta depois me falar que é só uma piada. Não adianta você contar uma piada racista e depois chegar pra mim e falar: não, isso aqui é só uma piada, você não entendeu, você está exagerando. Não! Você cometeu um crime, porque racismo no Brasil é crime. Você contou uma piada racista, você é um criminoso e você vai ser tratado como um criminoso. Entenda isso. Entenda que você precisa sofrer as consequências pelos seus atos, como qualquer cidadão sofreria. Entender as implicações do seu humor na sociedade faz parte do seu trabalho. Há quem diga que uma piada é só uma piada. Não, uma piada não é só uma piada, nunca é. Nunca foi nem nunca será. Uma piada sempre vem carregada de valores, de símbolos, de crenças. Uma piada é capaz de reforçar preconceitos que já existem numa sociedade, assim como é capaz de fazer uma pessoa mudar de opinião. Uma piada tem um poder incrível e você precisa saber disso. Toda piada tem um alvo. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser uma ideia, pode ser a própria política, o governo. Mas tem um alvo, sempre tem um alvo. E é impressionante como esses alvos costumam ser justamente esses grupos minoritários, essas pessoas que não podem se defender, essas pessoas que foram historicamente humilhadas, que foram neutralizadas, que foram e são subrepresentadas. Essas pessoas são os alvos, são negros, são gays, são mulheres, são deficientes, são nordestinos, aqui no caso do Brasil. São pessoas que não têm como se defender. E pessoas que foram humilhadas, que são humilhadas há muito tempo. E a gente tem que entender uma coisa. Na verdade, nós somos todos racistas, machistas, misóginos, homofóbicos, xenofóbicos. Nós somos isso. É por isso que as pessoas vão ao teatro, dão suas gargalhadas desse tipo de piada e vão embora e nunca pensam naquilo que consumiram. Eles não param para pensar: eu posso estar ofendendo alguém. Aquela piada pode não ser legal para todo mundo. Não, isso não é uma preocupação. Por quê? Porque nós somos preconceituosos. A sociedade se faz assim. E o humor é um reflexo da sociedade.
O humor reflete o preconceito das pessoas. E as pessoas refletem o preconceito que vem carregado das piadas. É uma coisa que a gente não sabe de onde se origina. A gente precisa mudar essa forma de consumir humor, essa forma de fazer humor. A sociedade já vem mudando, na verdade. Eu, quando era criança, eu cheguei a contar piada racista, piada de loura burra, piada de gordo, esse tipo de piada. Eu contei. E era normal na época, as pessoas contavam, todo mundo contava. Não existia essa problematização que existe hoje, que é muito importante. E essa problematização existe porque esses grupos agora conseguiram um pouco de voz, conseguiram ser ouvidos, finalmente. E a gente precisa ouvir essas pessoas. A gente precisa saber o que está acontecendo. Dar voz para elas. Entender as dores dessas pessoas. E é impressionante. São essas pessoas que já são privilegiadas por natureza, fazem esse tipo de piada preconceituosa, são justamente aquelas que depois vêm dizer que a gente vive numa ditadura do politicamente correto, do patrulhamento, do mimimi, do não sei o quê, de pessoas que estão exagerando, que não pode isso, não pode aquilo. Ah, não, o Brasil está muito chato, o mundo está muito chato, não se pode mais fazer uma piada. São essas as pessoas. Precisa entender uma coisa. Essas pessoas que são opressoras, que estão constantemente ridicularizando esses grupos minoritários, de negros, de mulheres, de gays, de gordos, de trans, essas pessoas aqui estão acusando essas outras de serem opressoras, porque não me permite fazer a piada que eu quero fazer. São pessoas que estão o tempo todo me vigiando. Ou seja, a gente tem aqui um grupo de opressores oprimindo essas pessoas aqui, oprimidas, reagem a essas agressões cotidianas, e quando isso acontece, esse grupo aqui de opressores se sente no direito de classificar esse outro grupo como opressores. É uma verdadeira lógica invertida do mundo fantástico, do mundo fantástico ultraconservador. É o opressor chamando o oprimido de opressor, porque o opressor não quer perder o direito de continuar oprimindo. De continuar oprimindo essas pessoas. Na minha opinião, o melhor tipo de humor é aquele que liberta. É aquele que dá possibilidade, aquele que reinventa, aquele que é revolucionário, que muda as estruturas sociais. Esse tipo de humor é o que eu procuro, é o tipo de humor que eu gosto de consumir. Então eu vou fazer um convite para você. Que tal se ao invés da gente rir da empregada, por que a gente não ri da patroa? A patroa que quer que a empregada trabalhe no feriado. Se ao invés da gente rir da mulher, que é assediada todo dia, por que a gente não ri do bombadão da academia, que acha que tem o direito de passar a mão na bunda de todo mundo? Por que a gente, ao invés de rir do pobre, por que a gente não ri do rico, que humilha os trabalhadores? Isso sim é um humor libertador. Mas esse tipo de humor libertador, ele é muito mais trabalhoso. Dá trabalho porque você tem que desconstruir toda a lógica. Você tem que fazer uma reflexão e desconstruir o pensamento das pessoas. É muito fácil fazer humor com minoria porque essas pessoas já sofrem humilhações diárias. São pessoas que estão constantemente sendo vítimas de piada. É muito fácil. Você usa simplesmente esses estereótipos do gordo, do negro, da mulher que é chata, né? Então é muito fácil fazer humor dessa forma. Resumindo essa ideia toda, o humor pode ser transgressor, o humor pode ser transformador, o humor pode ser libertador, mas também pode ser ultraconservador, também pode propagar preconceitos, pode disseminar o ódio, pode polarizar. O artista tem todo o direito de criar o que ele quer criar, mas ele tem que entender a sua responsabilidade enquanto artista, enquanto comediante. E ele tem também que entender que vai haver consequências para aquilo que ele fala, para aquilo que ele diz. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar anexados alguns materiais de referência que eu usei para pensar, para conversar e dialogar. Tem um documentário muito legal chamado Riso dos Outros, que está completo aqui no YouTube. Tem também uma entrevista com o Fábio Porchat, onde as pessoas tentam mudar a opinião dele em relação a isso, quanto aos limites do humor, que na opinião dele não existe nenhum. E tem também alguns textos bem legais. Então dê uma olhada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, avaliem,
compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau!